Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me ouvem de qualquer lugar do Brasil e qualquer lugar do mundo. Hoje, na verdade, eu vim falar de algumas coisas que andam passando na minha cabeça, é, sobre a minha situação atual na minha vida. E eu acredito que muitas pessoas estão passando por mudanças e às vezes isso vai te dar eu não sei, pode te ajudar de alguma forma, mas o que eu vim falar hoje sobre a fé, né? Eu ando pensando bastante sobre a fé, o quanto de fé que eu tenho. Vocês, para quem me acompanha, eu gosto de estudar espiritualidade, sou uma pessoa que está sempre procurando. Já fazem 4 anos e meio que eu tô nessa trajetória e comecei com o espiritismo e sou universalista, né? E, gente, o que não é porque você entende, que você procura Deus, que a sua vida vai ficar mais fácil, que as provações não vão chegar até você, né? E eu tava assistindo com a minha amiga o Testamento de Moisés no Netflix, e o que eu achei impressionante é que os hebreus, mesmo vendo todos os milagres, vendo Deus ali, vendo o mar se dividir ao meio, eles ainda duvidavam de Deus. Eles não, aquela fé, ela era sempre abalada nos momentos de dificuldades. E eu ando passando por esses momentos de dificuldades, né? Agora, na minha vida. E a gente tenta manter a fé porque eu falo assim, meu Deus, você não entende o porquê que as situações acontecem, porque mas elas têm que acontecer. E no próprio Testamento de Moisés, eu achei legal uma parte que Moisés fala quando que a gente vai achar a terra prometida, né? Quando que a gente vai encontrar? Eles já tinham saído do domínio dos egípcios, eles estavam andando pelo deserto. Aí Deus fala para ele: você não vai nem chegar a ver a terra prometida. Aí ele olha assim, por quê? Aí Deus fala com ele, fala: não adianta eu dar a terra prometida para vocês se o meu povo não está pronto para usufruir da terra prometida. Isso me fez pensar quantas vezes a gente passa por dificuldades e a gente não entende o porquê que a gente está passando. E às vezes é porque a gente não está pronto para chegar na terra prometida, né? E a gente não entende. O que aconteceu comigo? Hoje eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu parei de trabalhar em fevereiro agora de 2025. Eu já estava cansada desde que eu cheguei na Nova Zelândia, já fazem 11 anos. Eu só trabalhei, eu demorei 7 anos e meio para pegar meu visto, eu peguei sozinha, através do trabalho. Eu me tornei azulejista, trabalhei em obra há muito tempo. Depois de azulejista, fui trabalhar gerenciando obra, todos os outros, tipo eletricista, encanador, estudar a lei aqui da Nova Zelândia. Então eu tô dentro da obra por muitos anos aqui na Nova Zelândia, que foi o meu caminho para conseguir minha residência, que eu encontrei. E aí chegou uma hora que eu já estava cansada, gente, porque ainda mais sendo mulher na área de obra, que é dominada por homem, homem tem um ego muito alto. Aí quando ele vê você lá, você tem que sempre estar se provando, você tem que estar sempre. Não, eu odeio esse negócio, você vai jogar o woman card, ou o gay card, ou o racism card. Mas não é, gente. É verdade, tipo, eu, mulher, trabalhando anos em obra, posso ir lá falar o que eu penso. Chega um cara que que não tem metade da minha idade, nunca trabalhou em obra, chega lá, fala qualquer besteira, o povo acredita, sabe? Então você tem sempre que mostrar que A mais B é igual a C. E, e aí eu já tava cansada dessa situação, mas eu também acredito que, ó, me ensinou muito. E aí eu falei assim, chegou uma hora que eu já não sabia mais quem eu era. Que você perguntava, nossa, do que você gosta? Eu não sabia, porque quem trabalha em obra sabe, a gente trabalha muitas horas. E não significa que você tem um aumento no seu salário por essas horas. Então,
eu tava trabalhando muito, eu tava trabalhando de sábado, tava trabalhando de domingo às vezes. Eu acabei, aqui eles chamam de burnout, eu acabei ficando muito estressada, eu só queria férias, e em obra você não tem férias muito longas, né? E mesmo assim, gente, as minhas férias não eram de um mês, eu tô aqui há 11 anos sem parar. E durante 7 anos e meio, o meu único objetivo foi juntar dinheiro. Porque eu não podia ter nada, né? Sem a residência, você não tem direito a nada. Eles podem te mandar embora e o que que você vai fazer com o dinheiro? Você vai ter que vender suas coisas. Então você não podia, eu não podia comprar uma casa, não podia fazer nada. Eu tinha que só manter só salvar. E aí, tá, eu saí do trabalho em fevereiro, decidi tirar um tempo pra mim, pra me redescobrir. Eu senti essa necessidade de ficar mais quieta, de me isolar mais, querendo ou não, na obra você tá sempre com muita gente. Eu tava numa obra que eu tava lidando com 400 pessoas, trabalhando todo dia, então é muita energia, você não... Toda vez que eu parava pra pensar ou pra meditar, eu dormia, você tá sempre muito cansado. E aí eu falei assim, não, vou tirar esse tempo pra mim, porque eu acho que eu mereço. Eu trabalhei muito tempo, eu mereço. Eu já tenho dinheiro salvo, eu vou tirar esse tempo para eu refletir, para eu descobrir de novo quem eu sou. Eu não tenho mais alegria, gente, de acordar e falar, nossa, apesar de eu apreciar o dia, de eu ser muito agradecida, mas nada me motiva mais. E eu tô descobrindo que isso é porque eu ainda não, eu gosto de um propósito, eu sou movida a propósito. Meu trabalho já não estava me dando propósito. E eu ainda não achei um outro propósito para mim. Então eu não consigo, dinheiro não me move. Eu até falei isso pro meu chefe, falei, dinheiro não me move. O que me move é challenge, é propósito. Se eu tô fazendo alguma coisa que eu acredito, que eu gosto, eu trabalho assim, como uma boa capricorniana, né? Eu gosto de estabilidade e eu gosto de trabalhar. Gente, eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu gosto de trabalhar. E eu tô sentindo muita falta. Só que eu ainda não achei com que eu quero trabalhar. Eu não quero trabalhar com coisas que é só para eu levantar da cama e fazer o dinheiro, sabe? Eu quero trabalhar com coisas que eu gosto. E nessa aí eu tinha dinheiro suficiente para ficar parada por um tempo. Aí nessa aí eu falei, bom, eu vou aproveitar que eu tô tirando esse tempo fora, eu vou pro Brasil de outubro a março, vou ficar com a minha família, meus pais estão envelhecendo, faz 11 anos que eu tô fora, eu quero acompanhar esse envelhecimento um pouco, eu não vou ter essa outra oportunidade como essa se eu continuar trabalhando, se eu começar a trabalhar agora. Porque vai ser só um mês e às vezes menos. Aí eu falei assim: vou ficar com a minha família, vou na formatura do meu irmão, vou curtir os meus sobrinhos, que o meu sobrinho mais novo, ele tem 8 anos, eu vi ele só 3 vezes. Graças a Deus a gente tem a tecnologia, ele me reconhece, me chama de tia, mas não é a mesma coisa, né? E aí eu falei assim: vou passar mais tempo com ele. E planejei tudo, comprei as passagens e tal. Aí no dia 1º de agosto, nesse último mês, julho, eu tava em casa, mas eu passei por um momento assim que eu tava passando por muita oração, muita meditação, e eu chorava muito, eu tava chorando muito, mas a maior parte era um choro meio que de alívio, não tinha tristeza, eu não tava triste, eu simplesmente chorava, eu chorava, e pronto, e passava, e eu tava de bom humor, eu tava super up. Aí nesses últimos dias de julho, começo agora de agosto, foi de água para baixo, uma depressão assim, e comecei a chorar, mas agora de tristeza, de dor, dói assim, dói no meu estômago, dói aqui no meu coração, é uma coisa que eu não sei nem explicar. Comecei a ficar mais irritada com algumas coisas, mas ao mesmo tempo também, toda a minha oração eu falo consciente, gente, eu falo que Deus, que seja sempre feita a sua vontade, que eu aceito, mesmo que a sua vontade seja tirar a minha vida, ou a sua vontade seja um acidente, o Senhor sabe o que é melhor pra mim. Que antes eu tinha medo, gente. Antes eu tinha medo de falar, Deus, que seja feita a sua vontade, porque vai que a vontade dele não era a minha. Porque às vezes a vontade dele, às vezes ele vê que a gente precisa de algo mais e a gente não consegue ver. E eu tinha medo que eu precisasse e eu não soubesse entender. Mas dessa vez eu tava consciente, eu falei, pode agir, age do jeito que você quiser, que eu vou aceitar. E tem sido bem challenging, porque eu ando chorando muito, eu ando num momento muito depressivo.
Eu me isolei muito porque eu não quero afetar as outras pessoas, porque as outras pessoas também têm a vida delas. E por um lado você acaba se sentindo muito sozinho também, mas você se sente sozinho ao mesmo tempo você não quer ficar perto de ninguém. E eu sou muito consciente que, tipo, que eu não culpo os outros pela minha situação. Eu sei que tudo é uma interpretação minha. E eu tô tentando melhorar. E pra melhorar tudo isso, ontem um cara entrou na minha conta, todo o dinheiro que eu salvei. O banco me ligou. O cara roubou. Eu fui scammed. Todo o trabalho. Ontem eu já chorei, dormi chorando, tô acordada desde as 2 da manhã. Mas eu fico pensando, uma coisa que me surpreendeu, eu não fiquei brava. Eu tô com raiva. Eu tô muito cansada por causa desses up and downs em humor. Tipo, uma hora eu tô bem, uma hora eu tô mal. Mas eu não fiquei brava e eu não quero o mal da pessoa. O que eu fiquei feliz, alguma coisa eu tô melhorando, né? Porque se fosse antigamente eu ia desejar a morte. Mas eu não quis, eu só queria que isso não tivesse acontecido. Aí veio na minha cabeça aquela parte de Moisés que eu falei pra vocês. Às vezes Deus tem a terra prometida, mas você não tá preparado. E ao mesmo tempo veio a parte da fé. Eu falei, aí eu fiquei pensando, o que Deus quer me mostrar então? Ele quer me mostrar que eu sou muito materialista, será? Que eu tô vibrando na escassez, porque eu gosto de estabilidade como um bom capricorniano. Aí, aí eu pensei, eu não sou muito ligada a dinheiro. Realmente eu não sou, mas aquele dinheiro com certeza me trazia alguma tranquilidade para fazer as coisas que eu me programei. Mas eu falei, não é isso, que eu não acho que essa não é a lição. Aí eu fiquei pensando, será que ele não quer que eu gaste? Ele vai me dar de volta? Ele não quer que eu fique gastando porque ele tem alguma coisa mais pra frente? Eu falei, não sei, isso eu não sei. Mas uma coisa que eu vi que tá abalada é a minha fé. Aí eu, hebreu, que não acredita. Que, que eu vi que apesar de eu pedir, é difícil de aceitar quando vem, viu? E ontem na oração eu falei, não é, eu aceito o que você tá fazendo, não significa que eu tô feliz. Porque dói. Mas eu aceito. E eu tô aceitando, eu tô ainda passando, tipo, eu descobri ontem. Eu ainda tô passando por aceitação. Passar por essas emoções que sobem e descem. Mas a vida continua. Eu vim aqui com uma situação muito pior. Quando eu vim pra Nova Zelândia, eu não tinha inglês, eu não tinha dinheiro e eu não tinha residência, eu não tinha visto pra ficar. Agora eu só não tenho dinheiro. Eu tenho visto e tenho inglês, pelo menos. Tá melhor. Eu falei, se eu conseguir chegar até aqui, eu consigo de novo. Mas olha, é difícil. Eu falei assim, eu acho que isso é um teste de fé. É um teste de fé, certeza. Mas eu tenho fé agora. Agora eu vou ter que mamar na teta da fé, porque não tenho mais nada a perder. Não tem mais nada, literalmente. Materialmente, não tem mais nada. E. Mas, como os filipinos aqui dizem, it is what it is. É o que é. As coisas não vão mudar porque eu tô chorando, as coisas não vão mudar porque eu tô chateada, as coisas não vão mudar porque eu acho que é injusto. E às vezes, em vidas passadas também, eu roubei outras pessoas e agora eu só tô devolvendo o que eu peguei, mas pelo menos a dívida tá paga. Mas quando a gente não consegue ver o, o big picture, né? O todo, a gente não consegue ver de cima, é mais difícil pra gente. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, é mais pra vocês refletirem sobre a fé e sobre quando vocês oram, Deus, que seja feita a sua vontade, gente. Olha, a vontade dele, a maioria das vezes não é a sua. Mas se você pede, a gente tem que aguentar.
A gente tem que ser resiliente e paciente e acreditar, né? Eu escolho viver assim, acreditar. Eu prefiro acreditar que vai dar tudo certo. Sempre deu certo. Eu nunca fiquei desamparada, nunca fiquei sem emprego. Passei por momentos bem difíceis aqui, eu vim sozinha. Sempre deu certo. Por mais difícil que parecesse no momento, não vai ser agora que vai ser diferente. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo dia. Beijo.